Eu lembro tudo, desde o dia que chegaram em Angicos os professores que passaram das nossas casas, não é? Colhendo alguns dados para fazer assim, tipo a inscrição para a escola. Não, eles só falavam que ia ter essa aula, né? Ia vir essa pessoa, mas não dizia quem era, né? Só fazia dizer que ia fazer a matrícula da gente, pra gente estudar com ele, mas dizendo o nome, mas não dizia quem era ele, né? Ele veio 3 vezes. Ele ensinava, cuidava da gente, perguntava de tudo, ele perguntava de como a gente vivia, como era a vida da gente, tudo. Até como se fazia tijolo, ele perguntava. É importante saber ler, porque o camarada sem saber ler é um burro velho. Como é que se diz? O camarada não sabendo ler, para ele não tem graça na vida, tem não? Não. Quando a realidade faz sentido, ela se traduz e se materializa na escrita de quem passa a entender e compreender o mundo onde vive. Excluir parte da população de ler e escrever é tirar deles a vocação ontológica do ser. Portanto, quem não sabe ler e escrever está excluído do processo que é essencialmente humano e que o possibilita não só de ter o saber construído, mas de construir novos saberes e de ter participação política. Paulo Freire, educador pernambucano. Um homem que gostava das relações, das amizades, da conversa fraterna e amena. Um inconformado com a exclusão e com o silêncio de brasileiros que não sabiam ler nem escrever. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire é quase um gerúndio, né, como pessoa. Ele é um sendo, né? Quem sendo Paulo Freire? Porque Paulo Freire, como tem uma obra que é significativa, tem toda uma história que é marcada e remarcada e reinventada, tem toda uma produção ética, estética e ao mesmo tempo filosófica que nos inspira, ele não foi, né? E ele não é. Desse ponto de vista, é muito mais um sendo. Quem sendo Paulo Freire? Uma pessoa especial que, vindo da área do direito, se interessou mais por justiça do que por direito. O que é importante? Paulo Freire concebeu algo que, primeiro, é educação para a liberdade, não era ensinar as coisas da acomodação. A população analfabeta estava numa cultura do silêncio, numa cultura da acomodação. Paulo Freire, um apaixonado pelo conhecimento e pelo ser humano, percebeu e desenvolveu um método simples, uma forma de relacionar o aprendizado da escrita com a leitura do mundo. Ele chama a sua empregada doméstica, Maria, e faz o primeiro exercício com ela. Escreveu menino e vai mostrando, Maria, o que é isso? Ela diz, não sei. Então ele desenha, ela diz, não, é um menino. E então ele vai dialogando com ela e depois ela diz, isso me dói muito a cabeça, eu não aguento mais, doutor Paulo. Ele disse, não dói porque você nunca fez esse exercício, do mesmo jeito que vai me doer se eu for cozinhar, vai me doer as costas. É assim. Mas vamos, você topa tentar mais um pouco? Ela disse, mais um pouco. Então ele separa os pedaços, as sílabas, os pedaços, menino, e quando ele diz, o que é isso? Ela disse, o senhor separou isso que era junto, o senhor separou. E aí quando ele vai tirando uma sílaba e outra, ela vai percebendo. Não, agora isso aqui é né? Então, Paulo chegou aonde eu queria. É esse o caminho que eu vou seguir. Então, criou o método a partir dessas experiências tiradas do cotidiano, do mais simples. O que me encanta no método é o desafio de politizar as pessoas, né? De libertar as pessoas de amarras,
de manipulação, não é? Freire buscou isso, o diferencial dele. Eu tinha vontade de aprender a ler, porque eu vi o povo ler e eu não sabia. Nem meu nome não sabia como era que escrevia. Aí Paulo Freire dizia, se você assinar o seu nome, já é muita coisa que você assina seu título. Você já é cidadão brasileiro, porque você assina seu título. Há 50 anos, o desafio foi lançado, aceito e conquistado. Numa cidade no interior do Nordeste, no Rio Grande do Norte, a 176 quilômetros da capital, Natal. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Paulo Freire, educador, ainda na década de 50, criou o método 40 horas. Um processo de mudança pedagógica vasta e profunda. Angicos foi a voz dos nordestinos. Um projeto de cultura popular, de respeito às tradições, à cultura e aos saberes do povo. Um instrumento de transformação social. Quando nós chegamos a Angicos, a princípio eles muito desconfiados, mas depois que nós fomos nos dar a conhecer para dizer o que realmente nós estávamos trazendo para eles, houve uma empatia muito forte, porque eles reconheceram que nós levávamos para ele alguma coisa de muito valor e que eles tinham condição de responder à altura, porque eles inclusive participaram com algumas sugestões para a inclusão durante o processo de alfabetização. Tudo era difícil, porque a gente não sabia nada, né? Quer dizer, eu não sabia de nada. Muito pouca gente sabia. Hoje em dia todo mundo já sabe um pouco ou muito. Todo mundo sabe. Como eu escrever o nome, ler algumas palavras. Eu queria era aprender pelo menos a assinar meu nome para votar, como ainda hoje. Isso foi em 1963. A gente sentia aquele prazer, a gente tinha aquele orgulho de ir para a aula para aprender alguma coisa, né? Porque a gente não sabia, no período a gente não sabia, né? Há 50, 60 anos atrás, quem é que sabia de nada? Quando nós fomos informados da existência de um projeto a ser desenvolvido, que estavam recrutando voluntários universitários para participar de um projeto de alfabetização de adultos em 40 horas. O secretário de Educação, Calazans Fernandes, identificou o Paulo Freire, através de amigos, e nós, do movimento estudantil, também identificamos o Paulo Freire como um parceiro interessante. Nesse momento, o Paulo Freire aceitou de vir trabalhar no Rio Grande do Norte com o governo Aloysio Alves, mas impôs algumas condições. Uma das condições é que ele queria ter autonomia pedagógica e política total e queria que o programa fosse entregue à liderança estudantil. As palavras como verdadeiras geradoras do conhecimento, refletidas nas paredes, projetavam a realidade e aos poucos começavam a desenhar o futuro. O início de uma jornada onde as palavras do cotidiano passariam a fazer sentido para 380 alunos de Angicos. Pois é, para a gente foi uma surpresa e é uma palavra que nós não conhecíamos. Belota, a primeira palavra, foi algo que, primeiro, era original. Segundo, bem simples, fonemas bem diretos, bem simples. E lindo, porque belota é um enfeite, berloque, um enfeite nas celas, um enfeite em arreios dos cavalos, um enfeite nas casas, etc. Era belota, era na cartilha, a cartilha de ABC, como hoje ainda chama, cartilha de ABC, né? Aí tinha a história de ler, um C, um A, C, A, K, um C, um O, C, O, CO. Aí o meu avô, meu pai de criação, dizia que eu não dissesse a palavra seu cu, que seu cu, né?
que aquela palavra era horrível, não era para mim dizer. Ave Maria, eu lutava muito, só faltava morrer para não dizer aquelas palavras. Passava o retrato, passava os filmes. Passava aquele por cá, passava o filme do tijolo. Aí ele ia dizer para que se viu o tijolo. Passava o filme do prédio, aí ele ia explicar por que não entrava lá. Em Angicos, né, foi um momento político fundamental, um momento de criar, né, de ter uma visão diferente da educação, de realmente buscar não parte de cartilha, que até então, né, a cartilha, o manual era muito presente no processo de alfabetização. O número de pessoas que falam que não, eu fui alfabetizado usando a cartilha, não sei dos quantos. O método que nós desenvolvemos a partir, inspirado, digamos assim, nas ideias Paulo Freire, nós considerávamos o universo vocabular do aluno, ou seja, o local onde eles viviam, mas nós considerávamos todas as outras questões que diz respeito a qualquer método no sentido de alfabetizar. E para nós, o entendimento da filosofia freiriana, que orienta a prática do educador, fincada nessa leitura de mundo, na compreensão que o aluno tem, que o educando tem, da vida dele, da realidade social, para que ele releia essa realidade e ele se aproprie de novas leituras e novas compreensões. Para isso a gente selecionou mais ou menos 13 a 16 palavras geradoras, que progressivamente têm os fonemas que nos permitem de aprender a ler e escrever toda a língua brasileira. E a pedagogia freiriana, ela tem um fundamento na leitura da realidade. Então, acho que o mais forte é isso. E a dialogicidade, não é o diálogo entre o que sabe e o que não sabe, mas a relação dialógica do Paulo Freire, acho que está muito forte. E a prática educativa, que vai partir da reflexão da ação para se transformar em uma nova ação. O alinhamento das sílabas começou a gerar os primeiros vocábulos, e ao final da 4ª hora, as palavras já estavam replicadas no caderno. Quando eu aprendi, a primeira vez que eu escrevi meu nome, 2 palavras que eu gostei de escrever logo no início foi o meu nome, do meu pai e de minha mãe. Quando eu cheguei e mostrei, ela ficou emocionada. Eu disse, mãe, meu filho, você já aprendeu tanta gente, eu mãe, estou iniciando agora. Porque é muito bom a vida da gente. A primeira palavra que eu aprendi foi bota. É um B e um O e um T e um A. Para os alunos, a rotina diária, nem sempre fácil, compensava o prazer de, no fim do dia, descobrir, aprender, compreender. Aí a gente lavava a roupa, engomava e aquele dinheiro a gente comprava o vestir e o calçar. Aí quando era de noite a gente ia para a aula. Escuro, que não tinha essa energia. Aí lá ele ensinava a gente, lá na casa da avó de João Maria Pinheiro, era com aquelas luzes de lamparina, ou então com aqueles farol que tinha aquelas mangueiras que estava queroseno. Eu lembro até o cheiro daquela lâmpada que dava umas bombadas para ela manter-se acesa. Eu lembro do cheiro do mato, quando mandava a gente caminhar para fazer aquela filmagem. Filmavam a gente, depois passava na parede, a gente se via lá na tela. Nesse tempo eu trabalhava na roça, né? Aí quando trabalhava dia, quando era de noite, ia para a escola. Como em uma construção, as palavras começaram a erguer o conhecimento, tijolo a tijolo, e a relacionar o saber à vivência de cada um. Era a consciência do eu sabedor, político e atuante começando a se formar. Quando eu chegava em casa, que às vezes a gente ia lavar roupa, e juntava muita gente no rio lavando roupa. Aí eu dizia, eu acho que essas aulas não vai ter futuro. Porque é uma história que só ensina a gente as coisas bestas, belota, meu Deus, não lembra as outras palavras. Não tá vendo que isso não leva ninguém para ir aprender nada? Mas aí aquilo ali foi só a besteira do pensamento, né? Porque levou com a belota mesmo, levou Maria a chegar hoje onde ela está. Eu me lembro que uma das coisas que a gente utilizou muito para motivar depois, foi um poema, O Analfabeto, de José Praxedes, um poeta popular,
porque emocionava demais a eles e a gente também. A primeira estrofe é assim: patrãozinho, se assente aqui nessa raiz de aroeira para ouvir a triste história de Zé Vicente Ferreira. Essa história, seu moço, é muito triste, patrão. Tem a tristeza do touro que berra cheirando o chão no lugar que derramaram o sangue do seu irmão. E a razão dessa tristeza eu posso até lhe dizer. É porque meus olhos têm luz, mas a luz não dá para ver o segredo das escritas de tanta letra bonita do povo que sabe ler. Não é dar aula sobre povo, democracia, mas arrancar deles o que eles pensam. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. Através da educação, dessa educação política, ele queria imprimir isso nas pessoas, de que as pessoas participassem mais da vida na sociedade, né? O presidente da República, João Goulart, com a presença de vários governadores do Nordeste, participou do encerramento das 40 horas. A aluna mais idosa, Maria Hermínia, entregou cartas escritas pelos participantes do curso ao presidente. Assim se formava a primeira turma de Angicos. A aluna mais nova foi presenteada pelo próprio presidente Goulart. Aí meu pai me levou lá na frente. Aí ele tirou uma caneta do bolso. Aí disse, lê aqui apontando, e me deu um jornal para eu ler. Aí eu li apontando, terminou, ele disse, você quer ganhar o quê de presente? Aí eu disse, uma bolsa que eu vou entrar na outra escola, aí quero levar meus cadernos para a escola. Em seu discurso de encerramento das 40 horas, disse Paulo Freire: não se fala com a projeção deste slide, não se fala em belota, em coisa nenhuma, e deixa-se que o povo, seguindo a mesma orientação do método, debata o que aqui está. O Castelo Branco pediu para sentar junto de Paulo na hora do almoço, depois da formatura. Aí ele disse, professor, depois que eu ouvi o discurso de um lavrador daqui, dizendo que quem aprende a escrever pode fazer uma nova carta, que era uma nova Constituição, eu estou achando que o senhor não é só dito que é subversivo, o senhor é de fato subversivo. Aí Paulo disse, pois é, general, eu sou subversivo sim. Eu subverto, minha intenção é subverter a ordem social injusta. O caro general engoliu aquilo em seco, não disse nada. E Paulo disse com os botões dele, como a gente costumava falar, se o golpe vai vir mesmo. Na época, o Brasil vivia a iminência da ditadura. Alfabetizar, conscientizar, tornar o cidadão conhecedor do seu papel por meio da leitura soava como uma ameaça. Naquele tempo da Revolução Militar, que aquele homem era comunista e vinha botar a ideia comunista na cabeça do povo. Aí ele é de Pernambuco, esse Paulo Freire, que já morreu, é de Pernambuco. Agora ele não veio sozinho não, ele trouxe muitos com ele. Agora como ele era o cabeça, só caía tudo em cima dele. Aí depois veio uma conversa que tinha ele, Paulo Freire, era da parte dos comunistas, e por isso tinha se acabado tudo. E que quem fosse dessa escola vinha matar. Aí o pessoal, todo mundo com medo, acabaram, rasgaram os livros, rasgaram papel, tocou-se fogo em tudo, com medo. Os alunos foram ameaçados de terem sido manipulados por uma experiência qualquer comunista que pretendia subverter a ordem. Nós não víamos nada de maldade naquilo, pelo contrário, nós tínhamos produzido algo que era de muito valor para as pessoas e as pessoas davam conta disso. Mas isso deu um resultado que foi nefasto na época. Nós vimos os colegas presos, Paulo Freire preso, depois exilado, sofrimento muito grande das pessoas e das famílias, e nós fomos aconselhados a não nos encontrar mais. Terminou sendo um momento, né,
por mais contraditório que seja, né, o momento em que ele teve, né, indo para o Chile, e quando ele consegue realmente elaborar melhor as suas ideias, então nos por escrito. A filosofia de ensino Paulo Freire colocou a educação como um espaço de transformação social e hoje está difundida no Brasil e no mundo. Paulo Freire foi um grande educador. Deixou uma contribuição enorme para nós brasileiros. Eu acho que nós ainda não conseguimos desvelar o verdadeiro Paulo Freire e a mensagem que ele trouxe para nós. Eu acho que Paulo Freire foi embora muito cedo. E a gente precisa recuperar esse Paulo Freire. Paulo Freire era um otimista crítico. Nem ele era um pessimista ingênuo, que é aquele que achava que a gente pode fazer, a vida é assim. Aliás, se ele assim pensasse, ele não teria feito o que fez. Nem ele era um otimista ingênuo que achava que a escola e a educação por si faria qualquer coisa. O que mais define a postura dele em relação a isso é a clássica frase: a educação e a sociedade não mudará sem a escola, né? Mas a escola sozinha não muda a educação. A Maria foi uma coisa mais importante do mundo, rapaz. Se eu não soubesse nada, qual era de mim? Quando ele veio 30 anos depois, aí ele também me perguntou: se o presidente hoje perguntasse o que você queria ganhar, o que era que você respondia? Eu digo, eu não ia pedir mais uma bolsa, porque era pessoal, eu ia pedir um salário digno para os professores. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. O que ele trouxe para nós, para todos nós ex-alunos dele, foi um ato de amor, de fé e de gratidão a todos que nada sabiam.